Olá, no programa Empresas Elevadas de hoje eu vou conversar com Cláudia Bezerra, ela que é empresária, professora bilíngue, né, Cláudia? Sim. E empresária da franquia Fisk aqui em Arco Verde. Essa grande empresária que também é graduada em letras, né? Me fala, Cláudia, da sua vida profissional, do despertar para o empreendedorismo na escola de línguas. Eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de ensinar. Então, desde criança, para você ver, eu tinha um sonho de estudar no colégio interno, para que eu pudesse ficar o dia inteiro estudando sem ninguém me perturbar. Que lindo! E aí, aconteceu um fato que mudou muito a minha vida. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe faleceu. E aí, toda a estrutura familiar que a gente tinha mudou. E eu fui morar com um irmão meu que já era casado. E eu sempre fui encantada por conhecimento, por viagens, conhecer lugares, pessoas. E chegou em Arco Verde uma franquia de curso de inglês. E eu disse, vou visitar, vou conhecer. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada pelo lugar. E quando eu cheguei em casa, esse meu irmão, ele é muito próximo a mim. E ele foi e disse, você gostou? Como é? Aí eu fui e disse, gostei, é maravilhoso, mas eu não consigo pagar. Aí ele foi e disse, não tem problema, vamos nos reunir os irmãos e pagamos o curso para você. E eu disse, que legal, porque eles me prometeram que os melhores alunos, eles contratam como professores. Sim. Então eu sempre me dediquei muito ao curso. Primeiro porque eu tenho um respeito muito grande pela minha família, e eles estavam pagando o curso para mim. E depois porque eu gostava, porque eu podia ensinar, ter um trabalho. A gente mora numa região carente de emprego, então ter essa expectativa me encantou muito. E antes de terminar o curso, eu já estava dando aulas. Então, foi por aí onde tudo começou. Depois que eu já estava terminando o curso, eu pensei em fazer uma graduação. E aí, eu fui fazer letras, por já ser semelhante, já está na mesma linha de estudo que eu já tinha feito o curso. Então, fiz letras. Depois que eu fiz letras, eu pensei, eu preciso estudar mais a fundo ainda o idioma. Então, aqui na cidade tinha especialização, mas eu não queria fazer porque a especialização não era em inglês. Então, eu trabalhei, acho que 2 anos, juntei dinheiro e fiz minha especialização em linguística aplicada ao ensino da língua inglesa. Aí, quando eu terminei, consegui juntar mais dinheiro e fazer o meu primeiro intercâmbio. E um dia, eu sempre trabalhava em escola pública, porque eu passava nos concursos e conseguia trabalhar lá. Também trabalhei no curso de inglês por vários anos. Só que um dia eu estava ouvindo Paula Fernandes. Eu acho a voz dela encantadora. A sua também é muito bonita, viu, Cláudia? Obrigada. E aí eu pensei, nossa, que legal, a voz dela é linda. Que dom que Deus deu para ela. E aí eu me perguntei a Deus, qual será o meu dom? Você já sabia qual era o seu dom? Já. E aí eu sei qual é o meu dom. Então eu vou criar coragem, juntar dinheiro e abrir uma franquia de inglês. Porque não tinha mais na cidade, naquela época. A outra franquia não deu muito certo e eles fecharam. Então foi aí que a gente começou, eu e meu esposo, juntamos nossas economias e abrimos a franquia aqui em Arco Verde. Cláudia, essa sua graduação em letras, ela foi feita aqui? Foi. Na AESA? Na ESA. Na AESA. Veja que importante a nossa faculdade, a nossa autarquia aqui em Arco Verde, ela traz uma história muito grande, né, de pessoas que começaram a sua vida profissional com a graduação aqui em Arco Verde. Essa instituição, Cláudia, que há muitos anos ela vem formando, né, educadores, dando a oportunidade às pessoas de crescerem. Como você bem disse, qual será o meu dom? Mas você já sabia que o seu dom era ser multiplicadora de conhecimentos, né? Ser professora. E qual a importância, Cláudia, assim, da nossa instituição, a ESA, para a tua vida? Foi muito importante. Eu fiz excelentes amizades, conheci excelentes professores.
Queria deixar aqui uma homenagem especial ao professor Gilberto. Eu soube que ele ainda trabalha lá. Ainda trabalha, também foi meu professor. Veja que coisa boa. Essa homenagem também, vou dividir com Cláudia, essa homenagem ao professor Gilberto. Ele é ótimo. Em inglês e em literatura. Sim. Você sente o amor dele pela literatura quando ele começa a dar aula. E assim, foi um grande exemplo para mim. Eu sempre olhei para os meus bons professores e, nossa, eu quero ser assim. Eu quero transmitir esse calor humano quando eu estiver com os meus alunos. E assim, tive enriquecimento, certo? De conhecimento e também de pessoas. A gente faz amizades para a vida. Exato. Eu tenho excelentes amizades que fiz na ESA. Pessoas de vários lugares e assim, são pessoas que às vezes moram até em outros estados. Isso. Eu tenho uma grande amiga que mora na Paraíba e outras que moravam na Bahia. E era muito legal a gente se juntar para fazer trabalho, estudarmos juntas. Elas ficavam na minha casa. Uhum. Então, foi uma época... Com certeza, todo mundo sente saudade da época da graduação. Você conhece pessoas e consegue aumentar o seu nível de conhecimento. Isso, essa é a importância de você... Isso é uma das características empreendedoras, essa questão de você valorizar o network, né? Valorizar os amigos que você faz para que acrescente na sua carreira, né? Porque as amizades são muito importantes. Quando eu fiz letras também, Cláudia, eu tinha colegas que vinham da Bahia, como você falou, de Alagoas, da Paraíba. Então, essa instituição, ela fomentou, né, não só para as pessoas aqui de Pernambuco, né, o conhecimento, a educação, como também para os outros estados. E a gente tem que enaltecer isso. Com né? certeza. Não podemos deixar essa grande instituição... Eu não digo fechar as portas, mas a gente tem que valorizar todos os dias a AESA, que é um grande valor para a nossa cidade. E os cursos de graduação, né, em letras, histórias, geografia, matemática, biologia, estão desaparecendo. As pessoas não querem mais fazer. Mas esse despertar dos dons, como você falou, é muito importante. A gente renascer isso, não é, Cláudia? Com certeza. Eu trabalho, a gente tem a franquia e é bem difícil conseguir professores. Porque, infelizmente, ao longo desses últimos anos, houve uma desvalorização muito grande da profissão. Mas eu sempre digo que você, professor, conversando com seus alunos, estabelecendo um contrato que eu digo, um contrato de relacionamento. Isso. Você não vai ter problemas com eles se você deixar determinado o que pode, o que não pode. E você mostrar para o seu aluno que você se importa com ele. Isso. Que você não está ali por dinheiro, que você não está ali por status, que você é uma autoridade, mas que só vai exercer a sua autoridade quando ela for extremamente necessária. Isso. Então, assim, é uma profissão, eu posso garantir a quem está nos assistindo, muito enriquecedora. Você não só ensina, você também aprende, e aprende todo dia. E conhece pessoas maravilhosas. Assim, se eu fosse falar os alunos maravilhosos que eu tenho, eu acho que eu passaria a noite. Isso. E que eu tive. E assim, é muito bom você ver o seu aluno fazendo sucesso. Muito. Eu tenho alunos que são vereadores, médicos, advogados. E isso faz toda a diferença na sua vida, porque você fica feliz, muito feliz por eles. Exato. Isso é muito importante, porque o professor é aquele que forma, né, todas as outras profissões. Então, eu acredito que o professor tinha que ser muito valorizado. Não só financeiramente, né, mas em todos os aspectos. Com certeza. Mas eu li, quando você me mandou o seu breve histórico, a história do Fisk, do Mr. Fisk. Como foi? Conta pra gente, para os internautas, essa história tão bonita do Mr. Fisk, quando ele veio para o Brasil e o amor que ele teve a essa terra. Era muito grande o amor dele pelo Brasil. Encantador. A história dele é a seguinte. Ele morava em um sítio em Vermont, lá nos Estados Unidos. A família é grande. E o que aconteceu? A casa dele incendiou. Eles perderam o que tinham. A família começou a se desestruturar e o pai e a mãe se divorciaram.
Então, eles foram morar na cidade, ele foi morar com a mãe, e ele começou a estudar. Ele era apaixonado por estudo também. E estudou especialmente línguas, ele era apaixonado por russo. Vê que interessante. Não é fácil, hein? Não. Eu posso dizer que é uma das línguas mais difíceis que eu já vi. E o que é que acontece? Ele foi para a Segunda Guerra. E como ele sabia, já tinha contato com alguns idiomas, ele ficou na parte lá na Segunda Guerra, ele ajudou com as traduções. E acaba a Segunda Guerra, ele volta para os Estados Unidos e ele tinha ficado encantado com tradução, com embaixada, com tudo isso. E ele e o irmão, que trabalhavam juntos desde lá da guerra, eles decidiram que eles iriam prestar concurso para trabalhar em embaixada. Então, eles estudaram muito. Infelizmente ou felizmente, nunca se sabe, eu acredito que felizmente, agradeço muito isso, ele nunca passou, mas o irmão passou. Então, ele fez 2, 3 vezes e não passou, e o irmão passou. E adivinha para onde ele vem? Ele vem para o Brasil, o irmão de Mr. Fisk. E ele vai trabalhar em São Paulo. E Mr. Fisk continua estudando para tentar passar no concurso do embaixador. Exatamente. E aí o irmão escreve para ele e diz: vem conhecer o Brasil, o lugar é lindo, as pessoas são maravilhosas, você vai gostar do Brasil. E aí ele vem. Quando ele chega aqui, pouco tempo depois, ele já começa a ensinar inglês. Porque ele já tinha toda essa bagagem de aprender, de trabalhar com idiomas. E foi um sucesso tremendo. Em 1 ano, ele já tinha aberto algumas escolas. E aí ele é convidado para dar aulas de inglês na TV. Veja como ele era... Na TV Tupi, né? Exatamente. Então, isso na época era o que tinha de mais moderno. Um professor ir para a TV para dar aula, em horário nobre. O que eu acho mais interessante na história dele é a parte humana. Então, ele começa a abrir várias escolas, ele começa a ganhar dinheiro e, ao invés de usufruir desse dinheiro, ele investe ainda mais em suas escolas. Então, ele abriu escolas no Paraná, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. E imagina, olha por onde ele já tinha escolas. E ele andava de ônibus. A humildade, né? Exatamente. Então, isso assim me encanta muito. E ele decidiu tornar franquias para que pudesse abrir em todo o Brasil. E ele ajudava muito os franqueados, muito. Até os 70 e poucos anos, ele viajava o Brasil inteiro para conhecer as franquias. Exatamente. Nossa. Isso não é encantador? Encantador demais. Então, ele vinha a Recife, ele ia para as franquias, ele sentava, ele almoçava, ele conversava com os franqueados. E ele sempre teve esse sentimento muito inovador de estar à frente, de buscar. Quando a gente começou o Fisk há 10 anos, a gente foi até a Fundação Fisk. Na época, ele estava com seus 86 anos. E todos os dias ele ia almoçar na Fundação Fisk com seus funcionários. Veja, que determinação, né? Que determinação. Então, assim, eu não conhecia tanto a história de Mr. Fisk quando a gente abriu a nossa franquia. Quando foi que eu fui conhecer tanto a história dele? Nas minhas primeiras dificuldades, que todo empreendedor sabe. Eu tenho um tio que ele é muito empreendedor e ele chegou para mim quando a gente começou e disse: estão te dizendo que é difícil agora, né? Mas não é só agora não, sempre vai ter dificuldade. O tempo todo tem dificuldade. E assim, teve um momento que a gente enfrentou algumas dificuldades e não com os nossos clientes, não com o financeiro, que isso nem sempre é isso que é a dificuldade. A gente estava com dificuldade com relacionamento, pessoas, colaboradores, que isso é difícil. E aí eu fiz, o que eu faço? E eu olhei para o livro de Mr. Fisk e eu fui ler o livro de Mr. Fisk. E aí foi que eu entendi como era que eu ia resolver os meus problemas. Veja que bom. Não é? A importância de uma biografia. Então, em 2018, nós tivemos o último Congresso Fisk. E foi muito importante. A gente recebeu no início do congresso uma pulseirinha e cada franqueado tinha uma pulseira de uma cor. Então, tinha gente que era laranja, vermelho, azul, e a nossa era laranja. E eu pensei, para que será que serve isso?
Quando foi no segundo dia, a gente viu que era para ter a oportunidade de tirar uma foto com o Mr. Fisk. Aí a fila estava enorme, porque muita gente recebeu a pulseirinha laranja. Só que os meus colaboradores, o pessoal que foi com a gente, disse, não, tá grande demais, vamos deixar para tirar essa foto quando ele completar 100 anos. Porque em 2018, o plano era, daqui a 4 anos, o nosso congresso será a festa de 100 anos do Mr. Fisk. Isso. E aí eu disse, não, eu não posso perder essa oportunidade, porque eu não sei o que a vida nos traz. Pois é. E aí a gente esperou e nós tiramos. Tá lá no Fisk, a foto com o Mr. Fisk, e assim, eu digo que ele foi um mentor, certo? Para todos nós franqueados. A gente lamenta muito, porque infelizmente em 2019 ele faleceu. Ele estava nos Estados Unidos, que ele tinha casa lá, e ele sempre foi muito organizado. Ele começou a sentir que estava chegando ao final da vida dele. 96 anos. Ele pede para ser trazido para o Brasil. Ele já tinha transformado todo o negócio dele em uma fundação, porque ele tinha muito medo de que quando ele morresse, todos os princípios, tudo que ele deixou, se desaparecesse, exatamente. Então, ele fez uma reunião com toda a diretoria da Fundação Fisk, mais uma vez orientou todos como deveria continuar, e isso foi na sexta-feira, e no domingo de madrugada ele faleceu. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ele disse que não abria mão de falecer no Brasil, e ele pediu para ser cremado, e as cinzas dele foram jogadas sobre algumas escolas da fundação, exatamente. Então, para a gente ter ideia do amor que ele tinha pela marca Fisk, que não é uma marca, né? Por todos nós que fazemos o Fisk. A gente lamentou muito, mas uma riqueza enorme foi que em 2018, nesse mesmo congresso, nós conhecemos muita gente e a gente fez um grupo de WhatsApp de todos os diretores do Brasil, de franquias Fisk. Mas, Cláudia, depois de 2018, desse grande congresso onde você conheceu toda a história do Mr. Fisk, teve outros congressos nacionais? Você vai me responder daqui a pouco, depois dos comerciais. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com o programa Empresas Elevadas e Cláudia vai falar um pouco sobre os encontros anuais de 2018 para cá. Então, em 2018 a gente teve o congresso, em 2019 a gente teve o encontro regional, em 2020 nós teríamos mais encontros, sim, mas infelizmente a pandemia não deixou que isso fosse possível. Nós continuamos tendo encontros, mas todos são online. Falando em pandemia, Cláudia, houve evasão escolar durante esse quase 2 anos de pandemia, ou você conseguiu manter o seu alunado durante esse período? Graças a Deus, a maioria nós mantivemos. Nós tivemos um plano, sim, para a pandemia. Assim, eu recomendo a todos os profissionais, não deixem de participar de congressos, de eventos. Eles são muito importantes. São. Porque aquele mesmo grupo lá de WhatsApp, a gente, em 2020, quando começou a pandemia, a gente se reuniu e não foi uma pessoa para decidir, foi uma Fundação Fisk, todos os franqueados juntos, e a gente pôde tomar muitas decisões
Sim. de maneira rápida, eficiente, que pudesse levar esse serviço ao cliente no meio de uma pandemia, onde todo mundo estava sendo afetado psicologicamente, financeiramente. Foi um bombardeio. Foi um bombardeio. E assim, quem é empresário sabe, nossa, como foi difícil. Como a gente imagina assim, antes da pandemia, se você imaginasse uma coisa dessas, você diria, eu não consigo passar por isso. É verdade. Afasta de mim esse cálice, não é? Mas a capacidade de transformação do ser humano, né, é importantíssima. Com certeza. Então, a nossa história com a pandemia, ela começa lá em 2018, porque já no congresso a gente combinou que íamos fazer vários cursos. Então, ainda em 2018, a gente fez curso de gestão. Então, franqueados FISC, fizemos curso de gestão, isso online. Então, a gente começa a ter contato com essas ferramentas. 2019, curso de coordenadoria. Então, a gente teve muitos cursos ao longo desses anos. Em 2019 também, eu nunca gosto de ficar parada, de estar sem estudar. E eu decidi que eu ia fazer mais uma especialização em ensino bilíngue. E era híbrido. Então, fazia uma parte do curso online, outra parte lá em Curitiba. Então, o que isso nos proporcionou? Conhecimento dessas ferramentas. Em 2020, a gente teve outra situação antes da pandemia. Nós temos alunos que estão conosco desde que a escola abriu, desde lá de 2012. Então, 10 anos conosco. E eles estavam concluindo o curso, último semestre, último ano. E eles estavam indo estudar em Recife. E um grupo de mães nos procurou e disse o seguinte, eles começaram no FISC, eles gostam do FISC e a gente quer que eles concluam o curso no FISC. Eu disse, nossa, a gente não tem autorização para trabalhar online, porque isso era início de 2020, exatamente. Então, eu tive várias reuniões com a Fundação FISC, mostrei todas as ferramentas, todo o projeto, e eles nos permitiram dar esse curso online para esses alunos, que eram poucos na época. Mas aí a gente já começa uma adaptação de material. Isso foi em janeiro de 2020. A gente começou a trabalhar com esses poucos alunos em fevereiro. Início de março começa a pandemia. Exatamente. Então você já estava com a experiência, né? Já estava com a expertise de curso online. Já. Eu sou muito grata a Deus, aos nossos amigos, porque faz toda a diferença. Às vezes a gente acha que adquirir conhecimento é cansativo, dá trabalho, custa caro. Mas como isso te dá ferramentas para enfrentar o mundo? Exato. Conhecimento, Disney disse que conhecimento é igual a atividade física. Quanto mais você adquire, quanto mais você faz, mais forte você fica. Então, é essa fortaleza, essa certeza e a segurança que a busca de conhecimento nos traz. E essa busca de conhecimento é uma das características empreendedoras, Cláudia. Essa busca de conhecimento, essa persistência são características que permeiam os empreendedores. Qual a característica que fortemente ela reside em você? Eu acredito... São tantas, né? Obrigada. Eu acredito que eu sou muito perfeccionista. Eu gosto muito de organização. Então, uma curiosidade. Antes, na minha vida de pessoa física, como dizem no banco, eu tinha todas as minhas contas organizadas e eu sabia os dias. Quando a gente abriu a empresa, no primeiro mês eu fiquei meio que são outras datas que muitas vezes você não escolhe. E você fica meio assim, onde estou? Como é que eu resolvo tudo isso? Mas com o tempo, a gente vai se adaptando, exatamente. Então, eu acredito que perfeccionismo, organização, ter uma curiosidade, gostar de desafio. Busca de informação. Né? Com certeza. Isso é muito importante para ser uma grande empreendedora, como você é. Né? Obrigada. O FISC Arco Verde, vocês são os únicos aqui em Pernambuco que faz a certificação FIT, né? E Cielo. Isso. Não é isso? É MT e Cielo. MT, Cielo. isso. Pronto.
Exatamente. Aqui em Pernambuco, né? Vocês No são interior. no interior de Pernambuco. Fala-me um pouco sobre essas especializações, Cláudia. Ou melhor, certificações. Né? Exatamente. Vamos entender. Uma certificação, você comprova não só no Brasil, como no exterior, que você tem determinado conhecimento do idioma. Então, essa certificação, ela tem lá os níveis e você faz provas e vai dizer exatamente como é que está o teu nível de inglês. Então, antes, algumas universidades, quando a gente ia fazer mestrado, doutorado, elas faziam as provas na própria universidade. Certo. Hoje em dia não precisa mais fazer isso, porque você pode ter já essa certificação e você já comprova a sua fluência. Nas escolas de inglês. Exatamente. Só que isso é um processo que não é do dia para a noite, né? Assim, os meninos, eles começam lá, ou os alunos, que os adultos também fazem, eles fazem o curso de iniciante, eles são preparados, no mínimo, 3 anos e meio. Quando chega o último semestre, eles têm uma carga horária muito maior. Por quê? Porque ele precisa colocar todo aquele conhecimento do longo do curso em prática. Então, o que acontece no FISC? Eles assistem aulas, eles têm todo o material didático para estudar. Além disso, eles têm todo um acompanhamento de um projeto. Eles escolhem um tema, a escolha é livre, e eles desenvolvem um projeto sobre aquele tema. E eles têm várias horas de reunião comigo ou com outro professor, de orientação sobre esse projeto. Além disso, eles têm aulas para a prova de proficiência. Certo. Então, para você ter ideia, são 3 nichos que a gente está trabalhando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, assim, eu fico muito orgulhosa deles. Eu fico, assim, muito emocionada junto com os pais, porque quando eles cumprem com toda essa trajetória e recebem a certificação FISC, a certificação internacional, é um momento muito, muito precioso. Abre também muitos horizontes, né, Cláudia? Muito. Eles amadurecem muito no processo. E até a questão deles acreditarem neles mesmos. Isso. Porque eu não me projeto, apresentar meu projeto todinho em inglês. Tem horas que eles não acreditam que eles conseguem fazer aquilo. E quando eles veem que eles vão ter todo um suporte, que eles vão ser auxiliados, que as dúvidas deles, a gente vai ajudá-los a superar, e que eles apresentam esse projeto e veem que tem conhecimento do idioma, eles ficam muito felizes. E os pais... Encantados e orgulhosos, né? O do Ciele, que é da língua espanhola, também da mesma forma. Por ser de origem latina, então o que acontece? É mais curto o curso de espanhol, por essa proximidade com a língua portuguesa, mas também segue os mesmos passos. Para vocês terem ideia, a prova de proficiência, eles fazem antes 4 simulados, certo? E a gente simula direitinho. O tempo de prova, o número de questões, tudo isso não é organizado nem por nós de Arco Verde, nem pela Fundação FISC. É organizado pela Universidade de Michigan. Exatamente. Tem a parceria, o FISC tem a parceria com a Universidade de Michigan, que faz a prova. Exatamente. Todos os testes. Aí dá uma veracidade, uma certeza, uma segurança, né? Exatamente. Para as pessoas que estão fazendo e também para quem vai receber o certificado, né? E para quem também recebe o certificado, não é isso? Com certeza. Isso é muito bom. Até eu fiquei morrendo de vontade de fazer o curso. Eu vou chegar lá, Cláudia. Vamos sim. Isso é muito bom, Cláudia. Me diz assim, quem quiser, né, ter uma segunda língua, que a gente já está vendo que existe essa questão da maturidade para as crianças, a sensação de poder realizar, né, de ter essa segunda língua, e também para os adultos. Onde é o FISC? Diz aqui para as pessoas que estão nos assistindo e quais as possibilidades, né, de crescimento profissional das pessoas que fazem e que aprendem uma segunda língua. Nós estamos localizados na Avenida Júlio Pacheco Freire, vizinho à Igreja Verbo da Vida, ali na beira do canal, perto de Lio Pneus, então bem pertinho aqui do centro. Nosso telefone, certo? É 3822-5715.
Tem também o WhatsApp, 996547374. Então, as meninas estão lá, vão dar todas as informações a quem precisar. E não se preocupem com o investimento financeiro. Por quê? Porque, te garanto, eu sempre digo isso aos meus alunos, existe uma grande diferença entre estudar e estudar pouco. Se você estudar pouco, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Então, estude, se organize seus horários e você vai ver, como eu digo aos meus alunos, multiplica por 100 milhões. Cada dinheiro investido, cada minuto do seu tempo, você vai ter ele de volta. Quando eu me vi sem minha mãe, com a minha família desestruturada, eu sempre soube que a saída era o conhecimento. Isso. Eu assisti um filme de Mandela e ele dizia exatamente isso também. E sempre estava aquela vozinha da minha mãe que dizia no meu ouvido: eu quero te dar uma coisa que ninguém vai roubar, conhecimento. Isso. Então, guardei isso para mim e fez a grande diferença na minha vida. Então, por favor, apareçam, vamos fazer inglês, realmente faz a diferença na sua vida. Você vai enriquecer culturalmente, é até considerado uma habilidade hoje em dia, certo? E você também vai ter várias oportunidades de trabalho. É muito, assim, diferente para uma pessoa que chega com um currículo e ela não tem um idioma, ela não tem inglês, não é? De uma pessoa que chega e tem inglês. E você não precisa estudar tanto, você só precisa se organizar. Administrar bem o tempo. Administrar bem o tempo, tá certo? Não é preciso... Tem pessoas que dizem, mas eu não tenho tempo só para estudar inglês. Você pode estudar inglês, a gente super recomenda. Matemática, ciência, arruma o teu currículo. Isso. Não é? Chega junto com essas ferramentas tecnológicas que estão aí e vai fazer diferença. Dizem as pesquisas que 60% do seu salário aumenta pelo fato de você ter um segundo idioma. Exatamente. E essa maturidade, né, que abre os horizontes quando você aprende uma segunda língua. Com né? certeza. As possibilidades, não só profissional, como pessoal também, surgem porque você começa a enxergar o mundo de outra forma. Com certeza. É isso, Cláudia? Na semana passada, a gente teve algumas apresentações de projetos e eu vi adolescentes de 16 anos fazendo projetos sobre o uso consciente, certo? De roupa, calçado, do materialismo, da gente não estar consumindo tanto. Então, você imagina alguém com 16 anos que já tem essa maturidade, que já essa sabe... consciência ecológica, né? Com certeza. Isso. Então, faz toda a diferença. E eu tenho plena certeza que a ferramenta mais preciosa que uma pessoa pode ter, a habilidade melhor que ela pode ter é o conhecimento. Volto a dizer o que minha mãe dizia: ninguém vai te roubar o teu conhecimento. Você pode passar por situações difíceis. Isso. Todos nós passamos, não é? É verdade. Ninguém imaginou que passaria por uma pandemia. Pois assim. é. Somos gratos a Deus de estarmos passando. Passando, exatamente. E o conhecimento nos ajuda a passar por tudo, Cláudia, né? É. E essa é a mensagem do programa de hoje. Conhecimento é justamente a melhor herança que os pais podem deixar para os seus filhos, que ninguém rouba e ninguém tira de você. Conhecimento você leva para a vida e você também multiplica. Então é essa a mensagem. Busque conhecimento, busque melhoria contínua na sua vida pessoal e na sua vida profissional.